As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Está no ar o Português Suave na Rádio Observador, episódio especial de todas as quartas-feiras, só com dúvidas. Marco Neves, exatamente. Olá. Olá, tudo bem? Hoje é só responder às muitas dúvidas que temos. Recebido. Posso admitir que nós gravámos isto e que eu não estou cá? Podes. Podemos, vamos assumir. Sim, vamos assumir que este episódio foi gravado há mais tempo, porque eu estou por terras francesas e por isso no próximo episódio fica prometido, no próximo episódio de domingo fica prometido digamos, uma lista de palavras francesas que vêm do português, pode ser? Combinado. Correu tão bem com as inglesas que queremos repetir a dose, não é? Ainda por cima vais estar lá de perto e vais poder testemunhar tudo. Entretanto, nós começamos este episódio com uma dúvida que eu penso que nós falámos dela no episódio da semana passada de quarta-feira, mas depois não tivemos tempo e vamos começar por ela, não é? Para termos tempo de certeza, que é a diferença entre senão com espaço e senão sem espaço. Há muita gente com esta dúvida, se escreve tudo junto, se é separado. E a dúvida é muito legítima e fácil de compreender, porque a razão por que existe é esta. Nós dizemos as palavras todas seguidas, nós não pomos aos espaços na nossa fala. E por isso, se há uma expressão que, por vezes, são duas palavras, outras vezes é só uma, nós podemos não conseguir distingui-la na oralidade e por isso é mais difícil. O mesmo acontece, não sei se reparas nisso, com o se calhar. Sim, há muitas pessoas que acham que é tudo junto, mas aí é sempre separado, se não estou aqui a errar, mas com demais, com demais também acontece, portanto há casos desses, e depois também há pessoas que juntam, por exemplo, se calhar estavas a dizer, é um dos casos, com certeza também muitas pessoas juntam tudo, é uma convenção achar que aquilo são duas palavras, podíamos ter decidido que aquilo é uma só palavra e não uma locução, mas a verdade é que com certeza são duas palavras, nós dizemos tudo seguido, mas escrevemos em separado. Em relação ao senão, aqui eu vou tentar ser o mais simples possível para depois também ajudar. O senão é separado quando aquele não está a negar o verbo. Portanto, se não fores, se não disseres nada, então aí o não está a negar o verbo. E por isso é separado. É se não fores, se não disseres nada. Nos outros casos, é tudo junto. Por exemplo, um senão, em que o senão é um nome, ou então, senão, vírgula, tu vais ver o que é que te acontece. Repara que este senão não está a negar o verbo. O verbo é vais, tu vais. Portanto, nestes casos em que aquele não está a negar o verbo, juntamos a palavra. Nos casos em que o não está a negar o verbo, penso que expliquei isto bem, separamos as duas palavras. Acho que ficou bem. Claro? Sim, eu percebi. Espero que os nossos ouvintes também, especialmente o Ivo Leal, que nos enviou esta dúvida através do e-mail portuguesuave@observador.pt. Mas podem sempre enviar nova mensagem, dizer, olha, não percebi bem uma coisa. Sim, se isso acontecer, mas duvido, Marco, duvido. Vamos ver. Avançamos para mais uma, vamos falar de Covid, feminino ou masculino? É daquelas coisas que já não falamos tantas vezes como antigamente. Graças como suía. a Deus. Sabes que há um verbo, o verbo suer, muito curioso, muito antigo. Já não se fala de Covid como suía. Já não é. Mas graças a Deus que já não falamos disto há algum tempo. Sim, é verdade. Mas aqui neste caso tem que ver com a questão linguística mais famosa da Covid, que é se é a Covid ou o Covid. Não sei se já disseste quem nos enviou esta... Cláudia Senra. Sim. A Cláudia perguntou-nos, ou melhor, pediu-nos para explicar que é uma palavra feminina, e de facto é assim que agora se aconselha que seja dita, mas há que dizer que não se pode generalizar e dizer que todas as doenças são no género feminino. Nós temos também uma doença famosíssima, infelizmente, cancro, que é masculino. Portanto, não há propriamente uma regra que diga que uma palavra tem de ter o género da sua categoria. No caso da Covid, houve, digamos, quase uma tentativa de decisão coletiva, muitas vezes até pelos próprios jornalistas, para dizê-la da forma feminina, mas os falantes muitas vezes deslizam para o masculino. Eu acredito que vá ficar com o tempo na forma feminina, mas ainda estamos naquela fase da decisão em que os falantes por vezes andam a hesitar. Por que razão é que eu também acho que deveria ser mais feminino? Porque tem lá aquela palavra, vem de um acrónimo, acaba com aquele D que vem de disease, e como tem a própria palavra disease, neste caso inglês, a palavra inglesa, eu
também me inclino para que deva ser feminino, mas são os falantes ao longo do tempo que vão acabar por definir isto. E... Essa foi a explicação que eu ouvi no início, quando começou a surgir essa dúvida. Foi o disease Exatamente. No meio. Portanto, mais do que ser de uma doença, porque as doenças também podem ser do género feminino, é por ser um acrónimo que inclui lá a palavra doença na sua versão inglesa. E por isso há uma inclinação para o feminino. Há que dizer que este problema também aparece nas outras línguas latinas. Os franceses também andam a discutir se há de ser feminino ou masculino. Portanto, não somos só nós que temos estas dúvidas. O que indica que é quase natural que os falantes, quando surge uma coisa nova, tenham por vezes uma certa indecisão em relação ao género que hão de dar ao nome e depois hão de decidir. Diz-me só uma coisa, o facto de ficarmos aqui à espera para perceber o que é que os falantes vão decidir, entre aspas... Nós podemos também votar. Mas pode resvalar, ou seja, pode ser a forma certa a e nós começarmos a uniformizar o U e dizer o Covid, e nesse caso, mesmo que esteja, não esteja tão certo? Nós estamos numa situação em que eu, que estou aqui a falar no meu chapéu de especialista em língua portuguesa, estou a dizer aquilo que eu acho que deveria ser. Mas depois os falantes podem ouvir e se calhar alguns vão... E há muitos casos desses na nossa língua, não é? E os falantes, ou seja, claro que quem está aqui a falar numa rádio vai ter se calhar um papel um pouco mais forte, mas vão ser os falantes no seu conjunto que depois vão acabar por decidir. E daqui a umas décadas, se calhar, eu próprio direi, olha, eu achava que era de uma maneira, mas os falantes foram por outra. Um exemplo, até nas pronúncias isto acontece. Às vezes as pronúncias ficam cristalizadas de forma diferente, em regiões diferentes ou em grupos diferentes. Mas também se dá o caso em que, quando aparece uma coisa nova, as pessoas andam indecisas e depois vão todos, digamos, há um ponto em que há uma massa crítica que leva a que todos vão para uma certa pronúncia. O caso do Expo. Nós temos Expo e Expo no início. Já falámos disso aqui. Já falámos aqui. E os falantes depois de uma certa indecisão inicial, acabaram por ir para todos toda a gente para diz Expo. Expo. Não quer dizer que não haja uma outra exceção, mas vão todos para o Expo. Depois há casos em que as pronúncias ficam cristalizadas de forma diferente, mas os falantes costumam depois ir todos para um certo caminho. São mais seguir a ordem certa das coisas. Não, e os falantes são mais, como é que eu ia dizer? Isto é uma coisa mais orgânica do que decidida por cima. Nós todos podemos dizer o que acharmos, mas depois, organicamente, a língua vai tendo os seus caminhos. Vamos à nossa última dúvida do Nuno Sacadura Bote. Temos 2 minutos, 2 minutos e meio. O Nuno Sacadura Bote pergunta, ou melhor, também mais uma vez, pede que nós digamos como é que se conjuga o verbo a seguir as expressões como eu sou daqueles que... as pessoas têm tendência para dizer eu sou daqueles que faço muitas coisas. No entanto, o verbo deveria concordar com aqueles. Eu sou aqueles que fazem qualquer coisa. Ou seja, há o grupo de pessoas que fazem, neste caso o grupo deveria ser faz, portanto aqui já estou a explicar mal, vou voltar um bocadinho atrás. Há aqueles que fazem qualquer coisa e eu sou um deles. Portanto, o fazem deve de facto concordar com aqueles. Isto acontece com muita frequência, só que nós, como temos o eu lá na nossa cabeça, acabamos por... Tendência a dizer faço e não fazem. Exatamente. É um daqueles casos em que o nosso cérebro dá ali umas voltas e conjuga, na minha opinião, mal o verbo. Poderia, igual podes perguntar, então não é um daqueles casos, não sei se ias perguntar isto ou não. Então não é um daqueles casos que, isto pode acontecer. Pode levar a que a língua mude. Pode levar a que a língua mude? Pronto, obrigado pela pergunta. Não estava nada à espera. mas o que é que eu posso dizer? É possível, mas aqui estamos como é que eu dizer? Estamos num ponto central da nossa gramática, da conjugação verbal entre o singular e o plural, e seria muito estranho que alterássemos este aspecto muito central da nossa língua para uma expressão em particular. Não quer dizer que seja impossível, mas aqui, de forma muito marcada, aconselho a que as pessoas façam a conjugação daqueles com o verbo no plural. Eu também já me enganei nisto. Atenção, não estou a dizer que há um grupo de pessoas que sabe fazer isto sempre. Já me enganei, eu já vi textos meus em que eu tinha feito este erro e por isso é só uma questão de nós pensarmos na estrutura daquela frase. Eu sou um daqueles que fazem. E não faço. Exato. Muito bem. Fica aqui a explicação do Marco Neves. 3 dúvidas esclarecidas. A próxima pode ser sua. Enviar para portuguesuave@observador.pt sem o acento circunflexo. E agora, espero que ninguém escreva sem o acento circunflexo no final. Eu já vi coisas piores. Sim, esperemos que não. Que o e-mail chegue aqui até nós de forma imaculada. Nós estamos de regresso no domingo com algumas promessas que o Marco já foi deixando por aqui neste episódio. Vamos falar do francês. Exatamente. Marco, um abraço. Até domingo. Até domingo.
Música